Oi, gente, eu sou a Bia e hoje estou sozinha, mas quero falar com vocês sobre um assunto muito relevante para você que gosta de física quântica, gosta de neurociência, mas sente que ainda não consegue atrair as coisas que você deseja na sua vida. Justamente porque você muitas vezes está viciada em prazeres artificiais, já que você não consegue enxergar que a tua vida faz sentido de fato. Ou seja, eu, por muito tempo, patinei nesse assunto, tá, gente? Porque fui ensinada desde pequena de que, e todo mundo, na verdade, né? Todas as mulheres, que para você ser amada, para você ser desejada, para você pertencer, você precisa ser útil de alguma forma. E muitas mulheres acabam sendo úteis dentro de uma dinâmica do homem provedor e a mulher do lar. Outras mulheres já acabam sendo úteis dentro do inteligência, financeiro, cuidar de tudo e tudo mais. E esses dois extremos, eles acabam deixando você cada vez mais doente e cada vez mais refém da indústria. Veja bem, gente, mulheres que ou estão tentando performar um papel onde elas querem ser algo que não é sustentável, tanto em uma polaridade quanto em outra, elas acabam não sentindo satisfação e prazer com a própria vida. Elas precisam sempre estar remediando esse vazio existencial, porque elas não enxergam o sentido de fato. Elas estão sempre sobrecarregadas, elas estão sempre buscando algo que nunca chega. Acabam sendo literalmente ingratas. Mas isso é ensinado desde sempre pra gente. Porque vão falando pra nós, né? Ah, você não pode desejar isso, você não pode ser aquilo, você não pode desejar o outro, você não pode biriri bororó. Mas eles vendem com esse discurso de que não pode isso ou aquilo, o que realmente pode, que é uma coisa mais maleável. Então, a gente pode ver, né, dentro da legalização do álcool e a ilegalização de outras coisas. Por que que pode uma coisa e por que não pode? Porque isso tudo já foi muito bem pensado antes deles liberarem algo ou não liberarem. Então imagina, eles acabam ensinando a mulher que ela deve ser isso ou aquilo e eles vendem para a mulher a fórmula mágica para você ser aceita, amada e admirada. Ou seja, a gente vê aí, né? A cultura da magreza cada vez mais em alta, voltando com tudo. E, gente, não é uma magreza natural, é uma magreza de real. A gente vê nitidamente, olha lá para Hollywood. Vários vídeos, várias famosas estão um esqueleto puro. O Monjaro, né, galera? E aí, o que acontece? Eles vendem essa fórmula mágica e eles acabam, ao vender essa fórmula mágica que tem com como chama? Ai, esqueci o nome da palavra. O ônus e bônus, com efeito colateral, uma centena de coisas, um monte de vícios, eles acabam lucrando muito mais. Então, é enfatizado pra gente que a gente precisa ser, vamos falar de corpo, magra, manequim 36, 38, e se você não é isso, você precisa lutar para que você alcance. Então, falando por experiência própria, eu sempre, mesmo que majoritariamente eu fosse magra, nunca passei de manequim 38, eu sempre me enxerguei acima do peso. E a minha vida inteira eu fui viciada nas coisinhas fitness que as pessoas vendem pra gente. Então, é o whey, é a pasta de amendoim, é não sei o que lá, e biriri bororó, e nunca tinha resultado palpável. Sempre era uma gangorra emocional, uma restrição seguida de compulsão, até que chegou o momento que eu encontrei a hipnose, que hoje é o meu ponto forte
não só dentro dos meus clientes, que eu ensino passo a passo, a gente faz o acompanhamento onde a gente trabalha as origens de dor dentro da sabotagem, dentro do que esse cliente quer resolver, mas também eu ensino passo a passo como eu faço na minha própria vida. Eu encontrei a hipnose e eu comecei a tratar as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus sintomas e começar a ter resultados palpáveis, não só dentro do meu corpo, porque eu estava me esforçando, sofrendo, não, foi mudança de identidade. E para a gente falar aqui sobre mudança de identidade, é muito válido falar sobre o personagem. Hoje, dentro da física quântica, a gente vê muito essa história de que ai, você tem que fazer um personagem e esse personagem vai te levar para onde você deseja, porque é autoimagem, biriri bororó. Só que aí, gente, junto com essa autoimagem, junto com esse personagem, eles vendem a alta performance, onde você precisa seguir um papel para você ser amada, para você ser incluída, para você não ser rejeitada. E aí esse personagem, ele vem já com um quezinho de cobrança, de falta de autoestima, de inalcançabilidade de novo. Não sei se essa palavra existe. Vocês entenderam, né? O que é importante da gente observar aqui? Quando a gente está criando um personagem para a gente alcançar o que a gente deseja na nossa vida, para a gente finalmente enxergar sentido na nossa vida, fica muito claro de que a gente precisa enxergar sentido na nossa vida. Por quê? É silenciar tudo que fala sobre performance, porque hoje eu tenho resultados que eu tenho dentro do meu corpo, dentro da minha alimentação, dentro do meu trabalho, não é porque eu vivo uma performance, não, é porque eu vivo o entusiasmo. Eu coloquei como objetivo principal que o meu personagem de vida, a Bia que eu queria manifestar e ser diariamente, não estava pautada em um corpo, em uma performance, em um dinheiro, em o ter, no ter. Ela estava pautada no entusiasmo com a minha rotina no dia a dia. Hoje, se eu vou na academia, não é porque eu tenho que performar e ter um corpo X, Y ou Z. Não, eu vou na academia porque eu sei que a academia, ela é um preparo do meu trabalho aqui. É um preparo para o meu dia a dia com meu filho, que ele tem 2 anos e ele tem energia de sobra e não assiste tela. É um preparo para o meu ambiente vibracional, porque é um momento onde eu tô fazendo meu cardio e tô escutando música, tô dançando, tô fazendo movimento. Então, eu tirei o peso onde eu preciso do meu prazer artificial, seja ele essas coisinhas industriais, o rolo do celular. Gente, não consumo conteúdo, isso é um problema para mim, porque eu não tenho muitas referências. O máximo que eu escuto é às vezes um YouTube, olhe lá e mesmo assim tenho muita dificuldade, porque eu gosto de viver a minha vida. Eu coloquei como parte do meu personagem esse entusiasmo pela vida e isso me deixa cada vez mais ousada, cada vez mais autêntica, cada vez mais coerente com uma vida que valha a pena ser vivida. Isso é um desafio, tá, galera? Porque onde existem tantas informações que você precisa cumprir com um papel, ou ser isso, ou ter isso, ou aquilo, você acaba que se sente tão enraizada nessa informação que você não sabe quem você quer ser. E eu digo ser. Quando eu comecei no meu autoconhecimento, quando eu comecei a querer trabalhar com a internet, eu fui adquirir conhecimento. Porque conhecimento é poder. Não só poder de escolha, mas poder de ter a opção de conseguir rebater algo que você não acredita. Assim como hoje falam que você deve ter determinada religião, se não tá fora, determinado relacionamento, se não tá fora, determinado estilo de vida, se não tá fora, você pode questionar. Eu vou contra tudo isso. Não só porque eu quero, mas porque eu aprendi a questionar. Por que que eu tenho que
pertencer a um grupo de corrida. Ah, por que que eu tenho que estar sempre acordar 4 da manhã? Por que que eu tenho que estar dentro de um relacionamento onde eu sou a esposa troféu? Por que que eu tenho que seguir uma alimentação onde eu tomo estimulador de manhã, aqueles cafés superfaturados, né? Não vamos falar o nome. E depois à noite eu tenho que tomar melatonina para acabar com aquele efeito. Vocês já perceberam o quanto a indústria do wellness é uma farsa? Porque eles estão o tempo todo te vendendo uma cura que não é sustentada a longo prazo. Pelo contrário, ela só enfatiza cada vez mais a sua falta. E aonde você vai procurar tapar os buracos dentro do consumo, seja por conteúdo, seja por coisas ou seja por alimento. A gente vê claramente cada vez mais homens lucrando com dores das mulheres. A gente vê cada vez mais o passar na cabeça de pessoas que estão falando para você parar de desejar, ser menos, cada vez menos. E é óbvio que eles têm o passo a passo, a cura, para que você consiga, de uma vez por todas, ter um relacionamento saudável, ter um corpo saudável. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Até pode resolver, né, gente? É a curto prazo, mas a longo não é. Eu gosto de dar meu exemplo em relação à comida, né? Vida inteira sendo refém de produtinhos com adoçantes e sei lá, e caralhada de produto químico. E depois de estudar bastante, porque eu queria de fato ser mais entusiasmada, ter mais disposição, e eu via que eu não tinha esse resultado, mesmo fazendo o que as pessoas falavam para fazer, eu não conseguia mais. Não, ficou insustentável, imagina, 28 anos e sem conseguir levantar do sofá para fazer alguma coisa com o meu filho. Então, decidi, depois de estudar muito, neutralizar algumas memórias em relação à ansiedade, em relação ao açúcar, tem todo esse sistema de recompensa. Eu, de fato, consegui mudar o meu estilo de vida na alimentação. Mas essa alimentação, ela não me torna prisioneira, porque eu ainda estou inserida no mundo, gente. Eu ainda faço parte desse movimento. E sei que quando eu entro em contato com outras pessoas, quando eu entro em contato com a vida, acaba que eu posso sim mudar, abrir uma exceção, igual quando agora esses últimos dias a gente comeu um sorvete daqueles de buffet de quilo e para mim, a minha opinião foi que a parte mais gostosa do sorvete era o morango, que foi a fruta que tinha para colocar lá. Vocês entendem que eu comi aquilo, deixei o sorvete no prato, coisa que aquilo nunca existiu na face da terra, Beatriz deixar comida que ela pagou no prato. Mas eu não aguentei, muito doce, muito artificial, não gostei. Hoje, pra mim, o meu moussezinho de ovo com mel e cacau é maravilhoso. Nata, pra mim, é o meu docinho com coco. Gente, eu estou muito satisfeita com a minha alimentação, mas não porque eu... Eu acho que não é nem por nada, eu acho que é porque eu encontrei sentido na vida. Eu entendi como a vida funciona, o que é mais importante, quais são as vibrações que eu quero estar. Você entende que essa mentalidade, ela muda tudo. Eu não tô aqui para performar, eu não tô aqui para buscar dinheiro. É óbvio que dinheiro é bom, todo mundo gosta, ele gera facilidades e benefícios, mas eu nunca na minha vida vou perder tempo com a minha família, com o que faz sentido para mim, desfrutando para correr atrás do meu dinheiro.
Hoje eu teria sim a opção de colocar o meu filho numa escola e trabalhar 5 dias na semana, ali, tranquilo, e vida que segue. Só que eu prefiro passar o perrengue da maternidade de criar uma criança agora, que ele tem 2 anos de idade, não assistir telas. Eu prefiro passar por isso do que por simples dinheiro na minha conta eu colocar ele numa escola. É óbvio que existem mães que não podem fazer isso, que precisam pagar uma escola porque o filho depende disso. Eu, como trabalho no digital, eu, como tenho a chance de ter uma rotina mais livre, eu acabei por optar por isso. Mas mesmo tendo essa rotina livre, existem milhares de pessoas que trabalham com as redes sociais que acabam deixando nas escolas. E tá tudo bem, gente. Não tô aqui para criticar. Isso foi o que eu escolhi diante do que eu acredito que seja bom para mim. Esse tempo de qualidade com meu filho, eu aproveitar, criar memórias. Poxa, a gente se mudou, a gente escolheu estar dentro de um resort onde eu pudesse dar essa vida para o meu filho. Então, por que não? É óbvio que quando ele tiver idade, ele vai para a escola. E aquilo vai passar. Talvez eu tenha outro filho, talvez eu nem volte a trabalhar da forma que eu gostaria de trabalhar, mas justamente porque eu estou disposta a enxergar entusiasmo nessa fase da minha vida. Eu vejo muitas mulheres sofrendo de cobrança, eu vejo muitas mulheres sofrendo por comparações. Eu estava conversando com uma cliente esses dias falando sobre isso, porque ela tá no puerpério e ela, ai Bia, eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu não aguento mais, tá muito difícil, eu tô sem rede de apoio. E aí eu falei, ela falou, ela acorda muito, ela só fica no colo. Eu falei, olha só, eu senti exatamente isso que você tá sentindo, mas eu dei outro nome. Porque quando o Vicente queria colo, eu aceitava. Eu dava a mamar, ele ficava, gente, 24 horas na minha teta tomando leite. Foi livre demanda louca até 1 ano e meio de idade. Assim, ó, a full. Então, eu não ficava me comparando a fulano, a ciclana. Eu queria dar aquilo, pra mim tava ótimo. Se ele dormia, queria dormir no meu colo, que acontecia várias vezes dele não querer dormir no berço, não querer dormir na cama, só dormir no colo, eu ajeitava os travesseiros e dormia com ele no colo. Dormia com ele na cama. Eu tava nem aí pro que as pessoas estavam falando, eu queria ver a minha felicidade, o meu bem-estar, mediante algo que é tão delicado como o puerpério. E aí, depois que ela falou assim: sim, é verdade. Eu fico querendo fazer a risca o que as pessoas estão falando e não é assim que funciona. Sim, gente, a mãe ela paga a língua. A gente acha que vai ser de um jeito e depois vai ser totalmente de outro jeito, porque você, na prática, tá cuidando de um ser humano. Você não tá cuidando de uma boneca. É um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tá ligado ao que você sente. Então, se você tá mal, ele vai ficar mais sensível. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui é que você, mulher, você deve sim desejar estar dentro de lugares que são muitas vezes aplaudidos, mas que esses aplausos não roubem a tua vida íntima, porque a vida íntima, ela é uma vida que vale a pena ser vivida. Você ter prazer, você sorrir, você sentir felicidade no dia a dia sem precisar dos hiperestímulos dopaminérgicos é a coisa que eu desejo para toda e qualquer pessoa no mundo. Você não precisa ficar consumindo para pertencer. Não, você precisa sentir sentido na sua vida para aí sim se sentir pertencente. Porque quando você sente sentido na tua vida, além do trabalho, além do relacionamento, além do cargo que te colocaram como mãe ou como estereótipo de corpo,
Além disso, você sente que você pertence ao todo, a Deus. Você é uma filha de Deus que vale a pena viver, estar aqui nessa terra. Então, não deixe que essa cultura dopaminérgica de estímulos, de vícios, tome conta da sua vida. E o único jeito de você se blindar disso, ó, é estudando, é adquirindo conhecimento, minha amiga. Eu tô falando por experiência própria. Se você quer criar uma personagem para você atrair a abundância, ser quem você deseja ser e tudo mais, pode ter o corpo que quiser, enfim, pode criar. Mas que um dos principais fatores dentro dessa personagem seja o entusiasmo, seja a felicidade, seja a gratidão. Porque é quando você muda esse olhar para a vida que você consegue as coisas de forma natural e fica muito mais simples. Então, por exemplo, hoje meu personagem ele tem um estilo de vida majoritariamente de animal based, que segue essa dieta que é maravilhosa para entusiasmo, para tudo. Eu amo, sou apaixonada, aplaudo de pé quem relembrou os nossos momentos ancestrais. E a partir disso, eu não faço dela minha prisão. Eu não posso viver, eu não posso testar, porque eu sou adulta. Eu sei que se eu comer tal coisa, aquilo vai me gerar algo que não é tão evidente, que pode ser complexo, que eu não vou estar vendo no momento, no agora. Mas sim, se eu quiser, em algum momento, eu e meu marido, a gente vai sair para jantar, a gente vai comer um sushi sim, sem culpa, sem cobrança, porque eu não tô atrás de uma performance estética. Eu não tô atrás de uma performance para provar as coisas para os outros. E isso que é o que vocês precisam colocar na mente de vocês. Não é sobre provar algo para ninguém, é sobre provar algo para vocês. Provar que vocês são adultas, provar que vocês conseguem viver respeitando as consequências do que vocês escolhem. Se vocês são viciadas no prazer artificial, vocês vão viver uma vida que não faz sentido nenhum. Agora, se vocês começam a diminuir esses estímulos e encontrar gratidão, entusiasmo, determinação, conhecimento, vida, movimento principalmente, não para performar, mas sim para viver, vocês encontraram a chave da felicidade. Eu espero ter contribuído com esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!